Fala galera, meu nome é Thales Sapulha, esse é o canal Team Fight Tube e hoje eu estou aqui com o Justino, que é nutricionista e educador físico. Eu convidei o Justino para ajudar a gente a responder algumas perguntas que eu sempre recebo da galera do Jiu-Jitsu relacionado a qual a melhor forma de se alimentar e de fazer uso de suplementação sendo um atleta ou praticante de Jiu-Jitsu. Antes de começar o vídeo, já queria pedir para vocês já deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações clicando aqui embaixo. Clicando no sininho você vai receber os vídeos sempre de primeira mão assim que forem postados, beleza? Então pessoal, primeiramente vou pedir para o Justino se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dele. Ele vai falar um pouco da sua área de formação e da sua área de atuação dentro do campo da nutrição, beleza? Então, Justino, pedi aí para você se apresentar, falar pra gente um pouquinho de quem que é o Justino nutricionista, beleza? Bom, Sapulha, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer poder participar do seu canal. É um canal que eu já acompanho há um tempo. E pode não parecer, mas eu sou entusiasta nas artes marciais. Legal, vamos saber. E, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Justino. Eu sou formado em Educação Física, na modalidade licenciatura e bacharel. Sou especialista em treinamento de força e recentemente concluí o mestrado em Ciências da Reabilitação e também sou nutricionista formado aqui na nossa cidade. Eu atuo há 3 anos com nutrição clínica, atuando em consultório, e antes disso, durante 5 anos eu atuei na área de treinamento, na área de treinamento de força especificamente, para todo tipo de público, tanto para idosos, para adolescentes, para gestante, para pessoal que busca um treinamento voltado para alguma modalidade esportiva específica e para a população geral, que realmente é a minha paixão. Então, atualmente você trabalha em todos os campos ali, você consegue atender todo tipo de público? Todo tipo de público. Que legal. Muito se relaciona o meu trabalho com nutrição esportiva. Sim. Mas a grande maioria do público é a população comum. É o indivíduo que tenta treinar 3 vezes por semana, que tenta melhorar a sua alimentação, buscar um pouco de uma rotina mais saudável durante mais tempo, de envelhecer bem. Essa qualidade de vida. Esse é o grande público que a gente tenta buscar. E a gente acaba atendendo alguma parte de esporte, realmente de melhora de rendimento, à medida que a pessoa vai evoluindo em outros aspectos da vida. E isso é muito interessante. Que legal. Galera, agora que vocês já conhecem um pouco do trabalho dele, eu separei algumas perguntas aqui para facilitar na dinâmica do vídeo. Eu vou fazendo uma pergunta, assim que ele for respondendo, eu já vou fazendo a próxima, sem muita enrolação, para o vídeo não ficar muito longo para vocês, beleza? Então, Justino, eu queria saber, na sua concepção, qual que é a importância da alimentação e da suplementação na rotina de um atleta ou mesmo um praticante de jiu-jitsu, no geral, no todo? Muito bom. Bom, primeiro que uma alimentação saudável ela é importante para toda a população. O indivíduo, mesmo não praticante de jiu-jitsu ou de qualquer atividade física, a boa alimentação vai estar presente durante todo o dia da pessoa. Diferente de uma modalidade esportiva que às vezes você vai treinar durante 1 hora. No caso do praticante de jiu-jitsu em si, ou de algum praticante de qualquer outra modalidade esportiva, ela se torna fundamental. É muito difícil uma pessoa conseguir evoluir dentro de qualquer modalidade com uma alimentação deficiente. Entendi. Não só no jiu-jitsu, no geral. Não só no jiu-jitsu, como no geral. Mas é importante você pensar em questão de modalidade e entender o que aquela modalidade treina e usar a alimentação em cima daquela capacidade física. Se o atleta é um atleta de força, você vai trabalhar com alimentos e programação de treinamento e suplementação que trabalha com força. Quando é uma modalidade de resistência, prioritariamente de resistência, eu tenho que atender essa demanda. O jiu-jitsu ele já é uma área que ele trabalha com 3 capacidades físicas, que é força, resistência e flexibilidade. Então, um atleta de jiu-jitsu ele realmente tem que tomar muito cuidado com a alimentação e com a suplementação que ele vai ter que fazer uso. Entendi, não, certo. Um praticante de jiu-jitsu, você acha que conseguiria atingir sua melhor performance sem ter uma alimentação saudável, sem ter uma alimentação regrada? Olha, eu não digo em questão de alimentação seguindo muito à risca. É lógico que se você quer ser um praticante de jiu-jitsu ou de qualquer outra modalidade profissionalmente, algumas escolhas você deve fazer. Porém,
Quando se fala em alimentação, a gente relaciona muito com o corpo, né? O indivíduo que está, por exemplo, com sobrepeso, se ele perder gordura, quase que automaticamente o rendimento dele vai melhorar em qualquer modalidade que ele estiver fazendo. A alimentação vai atuar sim, né? Eu não digo nem indiretamente, eu acredito que diretamente. Obviamente que atuando com as outras variáveis, que além do exercício, além do treino e a dieta, é o descanso e as outras coisas que ele vai ter que deixar de fazer. Eu falo muito, Sapulha, que nutrição não é só o que você come, é o que você deixa de comer. E às vezes aquilo que você deixou de consumir te causa um impacto muito mais positivo do que aquilo que você está comendo naquele momento. Entendi. E qual, assim, na sua concepção, qual que é o alimento que não pode faltar? Eu sei que é difícil de falar, porque cada pessoa é um tipo de alimentação diferente, mas tentar, se fosse para resumir num geral, qual que é o alimento que não pode faltar na rotina de um praticante de jiu-jitsu? As recomendações nutricionais para qualquer praticante de qualquer modalidade, elas são as mesmas para a população comum. Né? Uma ingestão de proteína, de carboidrato, de gordura, de fibras, de água. Porém, quando a pessoa fala em treinamento, ela tem que pensar que é uma tríade. Né? É uma tríade que a gente tem que levar muito em consideração, que é a alimentação, o treinamento e o sono. Se uma dessas partes dessa tríade estiver descompensada, isso vai afetar o rendimento, isso vai afetar a composição corporal e isso a médio e longo prazo, até mesmo a curto prazo, pode ser prejudicial. Então assim, você tem que ter uma alimentação variada, usar alimentos in natura, né, evitar alimentos ultraprocessados, consumo de álcool, né, tentar ser o mínimo possível, e se a pessoa quiser ser um atleta profissional, isso tem que ser zerado. E descanso. Né? Não adianta nada também a pessoa se matar no treino, se matar na dieta e não conseguir dormir, ficar até tarde acordado. Então um vai depender do outro. Isso é um ponto muito importante, que o pessoal acaba esquecendo, né? Foca na alimentação, treina direitinho, foca ali nos treinos, mas na hora do descanso ali, do sono, acaba deixando a desejar. Exato, e um não vai compensar o outro, né? Uma dieta desbalanceada, ela nunca vai substituir um treino intenso, ou vice-versa. Então, por exemplo, um treino muito intenso nunca vai compensar uma dieta ruim. Sabe, comi mal, então eu vou compensar no treino. Isso a gente nunca pode pensar em estar fazendo sempre, né? Porque a gente tem que manter esse tripé, essa tríade muito bem alinhada, né? Certo. Em questão de suplementação, que suplemento que você indicaria assim, que não pode faltar na rotina de um atleta de jiu-jitsu, um praticante de jiu-jitsu? É uma boa pergunta. Hoje em dia o mercado de suplementação é muito amplo. Porém, como eu te disse anteriormente, é importante você entender qual capacidade física que você está trabalhando naquela modalidade. Certo. O jiu-jitsu, como eu te disse, é uma modalidade muito completa, que trabalha força, resistência e flexibilidade. Você pode dizer melhor do que eu. A gente vai falar um pouco mais. Então a gente tem que optar por suplementos que atuem em cima dessas capacidades, na melhora dessas capacidades. Flexibilidade, a gente não tem uma suplementação que possa te auxiliar nisso, né, de maneira efetiva. Né? Flexibilidade é treino, né? Treino de flexibilidade, alongamento. A resistência e a força a gente consegue trabalhar. Um dos melhores suplementos que se atua diretamente na melhora de força é a creatina. E que se atua diretamente na melhora de resistência, a beta-alanina. A creatina, ela atua na ressíntese das primeiras moléculas de ATP que a gente quebra durante o movimento. Então ela ajuda na ressíntese de energia. Então aquelas primeiras repetições que você faz, aqueles primeiros movimentos que você vai fazer, ela vai te ajudar a recuperar a performance naquilo. Tá? E a beta-alanina, ela ajuda indiretamente na redução da fadiga. Ela atua aumentando uma proteína no nosso corpo que se chama carnosina. A carnosina, ela atua no retardamento da fadiga. Então a beta-alanina, ela faz com que você tenha mais carnosina. E quanto mais carnosina, menos fadigado você fica. Uma dúvida comum é a questão de quantidade. Né? Uma suplementação de beta-alanina, ela gira em torno de 0,06 gramas por quilo de peso por dia. Então um indivíduo de 70 quilos teria que tomar por volta de 4 gramas. Já a creatina faz um cálculo parecido, 0,07 gramas por quilo de peso.
Então, um indivíduo de 70 quilos pode tomar 5 gramas por dia tranquilamente, uso ininterrupto, independente de treino ou não. Uma dúvida minha, que eu nem tinha separado aqui. A beta-alanina que ela tem no pré-treino ali, é diferente de eu tomar beta-alanina separado? Tem alguma diferença? Não, o composto é o mesmo, né? Porém, a beta-alanina que está no pré-treino, provavelmente a quantidade que você precisa tomar, você não vai encontrar naquele pré-treino. Entendi. Né? Se for tomar, por exemplo, 4 gramas, é difícil ter 4 gramas de beta-alanina numa dose de pré-treino. Aí precisa ver o rótulo. Mas eu acredito que o uso dela de forma isolada é muito mais vantajoso. Entendi. Aí você consegue deixar mais específico para a pessoa a quantidade que ela precisa ingerir. A quantidade que ela precisa, o horário que ela vai usar. E quanto tempo antes de um treino, de jiu-jitsu, você acha que é legal a gente fazer uma refeição ou uso de um suplemento ali? Mais ou menos em média de quanto tempo? Isso é bem interessante. Existe um senso comum que a pessoa fala, olha, meia hora antes do treino. Mas depende. E a gente gosta muito de usar essa palavra de depende, mas não é para esconder nenhuma informação. Vamos supor, um indivíduo que treina às 6 horas da manhã, ele vai ter uma rotina diferente da pessoa que treina às 8 da noite. Entendi. Então, por exemplo, se ele vai treinar às 6 da manhã, mas ele precisa comer meia hora antes, dependendo do que for, ele vai ter que acordar muito cedo. Às vezes é melhor prolongar um pouco mais as horas de sono e, antes de dormir, fazer uma ingestão de uma proteína e de um carboidrato de absorção lenta, por exemplo. Então ele vai lá, toma uma albumina com aveia, né, e dorme, no outro dia ele vai acordar com os estoques de glicogênio um pouco mais cheios. Se, por exemplo, ele fez uma janela extensa de jejum, e aí ele vai treinar e não conseguiu comer naquele momento, é importante que ele faça um uso de um carboidrato simples. Ele pode até conciliar duas fontes. Muito se fala de fruta, por quê? Porque ela é rica em frutose, né? E a frutose é um carboidrato simples. Porém, a fruta tem fibra que retarda um pouco a absorção. Você pode botar um pouco de mel, também é um carboidrato simples. E vai treinar tranquilamente, seus estoques ali de glicose vai estar muito bem preenchido, você vai conseguir render muito bem no treino. Mas a respeito do tempo, é muito subjetivo. Eu posso acabar de comer e treinar tranquilamente. Enquanto isso, tem gente que, se comer até 1 hora antes, começa a passar mal no treino. Entendi. Então é muito de você se autoconhecer. Tem que vai de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, de hora de treino. É ir testando. Ir testando e vendo o que realmente te melhora. No caso de um bom alimento para usar antes do treino, para o jiu-jitsu, um treino de jiu-jitsu que normalmente a gente usa muita explosão, força, no caso, tem algum assim que você indica, uma dica que você possa dar pra gente? Claro. Como a gente vai precisar de um carboidrato de absorção mais rápida, né, para você usar aquilo durante a modalidade, é importante que seja um carboidrato simples. Então, por exemplo, se você for comer a fruta, ela vai ter a fibra. Então, eu vou comer uma laranja e vai ter o bagaço. Aquela fibra vai fazer com que a sua glicose suba devagar. Porém, se você tomar o suco, a tua glicose vai subir mais alto. Você já vai estar preparado para fazer a modalidade. Então, assim, um suco de fruta, uma banana com mel, por exemplo, que seria também uma opção muito boa. E tem também a suplementação. A gente pode entrar com a suplementação de maltodextrina, né? Usar a gramagem de maltodextrina com água e provavelmente você vai conseguir render durante o seu treino de uma maneira bem positiva. Mas é importante entender também a duração desse treino. Entendi. Né? Porque às vezes durante o treino é importante, da intensidade do treino, ele fazer uso novamente. Então assim, se você pegar, se o seu treino for muito extenso e muito intenso, você pode usar um pouco de maltodextrina de início e ir fazendo bochecho de carboidrato, até tomando poucas doses durante todo o treino também. Vai depender de como que você vai conseguir render. Então nem sempre o uso do malto vai garantir o treino inteiro, dependendo da duração. E da intensidade. Certo. Porque às vezes um treino longo não é um treino tão intenso, né? E de pós-treino, tem algum que você possa indicar? Assim, acabei o treino, claro. O que eu posso tomar ou comer? Assim, eu vou falar de novo que depende. Da pessoa, não, eu imagino. Mas aí depende muito de questão de como que vai ser o decorrer do dia. Por exemplo, quando se fala de uso de proteína em momentos de pós-exercício, é muito correto. Porém, já foi provado que não importa o horário que você vai fazer aquela refeição, e sim a quantidade de proteína durante todo o dia. Então, se eu pegar uma pessoa de 70 quilos e calcular para ela 2 gramas de proteína por quilo de peso, ela pode ter feito todas essas refeições, toda essa ingestão de proteína durante todas as refeições. E aí não necessariamente ela precisa usar um pós-treino. Mas, por exemplo, se ela deixou de fazer uma ingestão de proteína em outras refeições e treinou,
ela pode fazer uso de um whey, por exemplo, que é de absorção rápida? Sim. Como vai ser o resto do dia dela após o treino? Eu treinei à noite, vou chegar em casa e vou jantar. Não tem a necessidade de você suplementar logo após o seu exercício. Você pode usar a proteína durante a refeição. Agora, por exemplo, eu treinei à tarde e só vou conseguir comer depois de algumas horas. É importante que você faça uma ingestão de proteína de absorção lenta, albumina, caseína. Então, assim, tudo vai depender de como está a rotina do paciente, do atleta, né, do praticante durante o dia. Treinei de manhã, preciso fazer? Depende. Se treinou próximo do almoço, pula para o almoço, não tem necessidade de você usar suplemento naquele horário. Vou fazer uma janela maior de jejum, faz a suplementação. Certo. As perguntas que eu tinha separado acabou, só que eu tô com uma dúvida, eu posso fazer uma pergunta fora isso? Hoje em dia, tem um atleta que está muito em alta, atualmente é um dos melhores, está tendo, que é o Mica Galvão, e ele é vegano. O que você acha hoje dessa alta agora? Eu percebi que está tendo muitos atletas de alto rendimento que estão aderindo a essa dieta vegetariana ou vegana. Pelo seu olhar profissional, assim, o que você acha disso? Está tranquilo? Hoje em dia, a suplementação, a alimentação, ela consegue suprir um atleta que decide ser vegano ou vegetariano? Sim. Eu acho que todos nós, como pessoas, tende a caminhar um pouco para essa questão. Né? Até quem gosta de bicho, né? Quem às vezes tem algumas outras procuras por isso, independente do objetivo da pessoa, eu acho que a humanidade ela tem direcionado muito para isso. A gente tem que abrir a cabeça para isso. Né? Antigamente, se você falava um atleta de alto rendimento que é vegano, você já falava, não vai ter como. Porém, na modalidade do jiu-jitsu, eu não vejo problema algum. Né? Se você vai treinar força, e aí precisa ver se ele usa algum suplemento, né? No caso da creatina, existe hoje em dia o uso de proteínas vegetais, né? De forma isolada, de ervilha, de arroz, até mesmo alguns combinados, que formam uma proteína completa. Mas se você não faz o uso de nada de origem animal, você tem muitas opções para fazer com que a sua dieta seja rica em proteína, combinando vegetais, combinando grãos. O grande problema é que quanto mais restrições você coloca na sua dieta, isso pode ser motivo de saúde ou motivo de escolha, menos opções você tem para estar trabalhando. Então, por exemplo, né, se eu não uso nada de origem animal, eu vou ter algumas coisas restritas. Né? Se eu não uso nada de origem animal, mas também não como alguns legumes, fica mais restrito ainda. Eu não uso nada de origem animal, nem alguns legumes, nem algumas frutas, nem algum suplemento. Vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então, assim, se você tem alguma opção de escolha, você tem que entender que algumas coisas você vai ter que fazer. Né? E, às vezes, se habituar a consumir alguns alimentos que você não tinha um costume. Né? Mas isso não tem nada de limitante. Nada de limitante. As perguntas, como eu havia dito, já acabaram aqui. Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, Gil, pela oportunidade. Eu sei que sua agenda aí é lotada, então agradecer por ter se separado esse tempo aí pra gente. Tenho certeza que você sanou a dúvida de muitas pessoas aí. Algumas dessas dúvidas aqui também eu tinha, né? Então foi legal fazer esse vídeo com você. Gostaria de falar alguma coisa? Eu queria agradecer novamente o convite. Eu fico aberto a qualquer outro projeto futuro, tanto aqui no consultório, quanto no tatame, quanto fora daqui. Como eu disse, eu sou muito entusiasta do esporte em si e já te sondei algumas vezes pra gente começar a praticar e não vai demorar muito, logo eu tô lá no tatame. Logo eu levo o tatame com a gente. Então, galera, para vocês que estão assistindo o vídeo até agora, eu gostaria de agradecer vocês. E se ficou alguma dúvida quanto a essas perguntas ou mesmo alguma outra dúvida que você tenha sobre alimentação, suplementação, deixa aqui nos comentários que o Justino a gente vai fazer outros vídeos futuramente. E é isso, toda semana tem vídeo novo, semana que vem estou esperando vocês aí, beleza?